O Minecraft Hardcore. Difícil pra muitos e fácil pra ninguém, na real. Mas eu confesso, tem algo muito legal nesse modo de jogo, que é que, apesar de ser difícil e às vezes até frustrante, ele é um modo viciante. Eu mesmo tenho um mundo eterno no modo normal, e agora que eu comecei a jogar no Hardcore, eu não consigo deixar de achar ele chato. Mas sem mais delongas, deixa eu explicar esse vídeo. Nesse mundo Hardcore eu tenho um simples objetivo: não morrer. Pois é, né? Novidade. Mas é que eu gostei muito do conceito de ter um mundo eterno. Na verdade, isso não é um conceito novo pra mim. Eu sempre joguei assim. A diferença desse mundo é que ao invés de eu usar 1% do meu cérebro e fazer isso no mundo normal, eu vou usar menos 300% dele e fazer isso no modo Hardcore. Mas como fazer isso sem morrer no dia 1? Vem com... Ah não, pera. Olha só, bem bonito, bem bonito. Já não perde nenhum segundo do meu tempo, né? Aquela picaretinha de cria. Não sei pra que eu peguei 32 pedras não, mas eu peguei, né? Pode ser necessário, nunca se sabe. Também, se vocês ouviram o meu cachorro latindo de fundo, eu peço perdão, porque eu não posso fazer nada sobre isso. Meu quarto não tem porta, mas a gente pode fingir que não aconteceu, né? É uma opção. E também peço desculpa porque isso obviamente é um voice-over. É porque eu sou muito tímida, então quando eu gravei essa gameplay, eu não falei muito, cara, eu juro. Eu não falei quase nada, então eu tô tendo que fazer a dublagem aqui. Eu não sei o que falar, cara, me perdoa, eu sou um jogador silencioso. Eu quase nunca falo sozinho quando eu tô jogando. E aproveitando a timelapse pra falar que não fui eu que desenvolvi essa farm. Quem desenvolveu essa farm foi esse cara aqui, e eu não vou ensinar como fazer também, porque ela é muito simples. E além dela ser simples, o link tá aí na descrição. Então se você quiser fazer ela, é só ir no vídeo do cara. E também, eu nem falei, mas eu tenho uma listinha de objetivos pra fazer aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo longo, porque ele vai terminar comigo fazendo a minha incrível base. Vai ser uma base legal, acredito, confie no processo. Então, feita a farm de ferro, eu já fui logo ali, né, pro próximo item da minha lista, que era fazer a troca de graveto por esmeralda, que é uma das trocas mais simples assim pra early game no Minecraft. E enquanto eu tava colocando as bancadas de trabalho nova ali pros villagers, aconteceu isso aí. Ah, moleque, isso aqui foi Big Brain. Isso aqui foi muito Big Brain, cara. Nossa, meu cérebro ele pesa 7 quilos. E foi bem tranquilo até, porque eu consegui as ferramentas de diamante, né? As primeiras ferramentas ali, picareta e machado, muito facinho, com esse método de trocas. E enquanto eu tava esperando ali os villagers eles resetarem as trocas e também a farm de ferro funcionar mais um pouquinho, eu acabei optando por fazer já uma farm de villager, que ia ser essencial depois, quando eu precisasse. Depois, com a farm de villager já pronta, eu acabei optando por ficar um pouquinho, mas foi por pouco tempo mesmo, provavelmente umas 2 horinhas, porque eu quis usar o meu tempo pra fazer uma coisa mais produtiva, que foi juntar um baú com bastante esmeralda. E também, como vocês puderam notar, né, na timelapse, eu consegui ficar trajado de diamante. Bonitinho, bonitinho. Agora, com os 3 itens mais importantes da minha lista já concluídos, eu precisava partir pro próximo, e possivelmente um dos mais importantes, que é o Totem da Imortalidade. Mas enquanto eu tava fazendo os preparativos pra fazer a próxima farm, que por coincidência também é do Insanity 21, eu entrei em cal com meus amigos, mas eu não vou poder mostrar muito da conversa, porque eles estavam falando coisa desse tipo. Vocês me dão ação. Marciano. Ah, nossa! Fala alguma frase que eu vou falar com ele. Fala que você vai invadir o planeta e chupar um p... O planeta chuparam um p... Como vocês viram aí na timelapse, eu acabei farmando aí 5 totemzinhos. E talvez você esteja pensando: mas pra que ficar rushando no começo assim, no hardcore? É porque se eu não tivesse farmado esses totens, ia acontecer isso aí. Nossa, que bruxa burra. Não, vou te pegar. Ela me matou. E não satisfeito em morrer, entre aspas, eu acabei cavando pra baixo pra ver se eu conseguia achar um lugar pra pegar Deep Slate. Enquanto eu tava fazendo o elevador de bolhas, foi isso aí que aconteceu.
Então antes de você ir nos comentários me julgar porque eu tô rushando esse começo de hardcore, tenha em mente que além de eu ser um jogador péssimo, eu ainda perdi cerca de 4 mundos tentando gravar essa série. Então melhor você ficar calado. Então antes das minhas experiências de quase morte, eu decidi que ia ser uma boa mexer com Village, né? É porque eu não tinha nada de muito mais importante pra fazer. E sinceramente, apesar de ser cansativo essa tarefa de ficar quebrando a mesa de trabalho do Village e colocando de novo até conseguir a porcaria do livro que eu preciso, aconteceu que eu não demorei muito pra conseguir os livros que eu precisava, que era Sweeping Edge, que olhando agora não era nem tão necessário assim, e também o Fortuna 3, que eu achei que ia demorar mais, mas não demorou não. E aí, pouquíssimo tempo depois, eu já comecei a fazer o meu Village Trading Hall, que não é oficial, ele tá ali só pra quebrar o galho mesmo. Aí depois de colocar os villages lá, pelo menos os principais ali, que eu já tinha conseguido os encantamentos, eu decidi que não era uma boa hora pra ir pro Nether ainda e continuei indo atrás de uns encantamentos que não serviu pra praticamente nada nessa gameplay. Então eu perdi 3 horas da minha vida fazendo isso. E o mais engraçado que aconteceu é que depois de 3 horas mexendo com o village eu já tava ficando maluco. Meu amiguinho, mas você é um piadista, hein? Nossa, você é muito engraçado. Muito engraçado. Se você não me der um break nas próximas 20 trocas, você vai entrar no machado se você não me der o que eu quero. Oh! Finalmente o encantamento que eu preciso. Oh, filho do... Não era pra eu trazer esse villager pra cá. Não era isso que eu queria fazer, não. Aí, depois de uns 30 minutos infernais tentando conseguir Inquebrável 3, que eu não sei o que eles fizeram nessa porra dessa atualização de agora, que você não consegue o Inquebrável 3 nunca, eu finalmente consegui o Inquebrável 3, que era o que eu tava procurando desde o início. E eu mostrei também quantas vezes eu quebrei essa porcaria dessa bancada de trabalho. Mas no fim, acabou que valeu a pena ficar, sei lá, 3 horas e meia quebrando a trio pra conseguir a espada perfeita. Eu acho que valeu, né? Nessa altura do campeonato, talvez alguém tenha notado, na verdade todo mundo, que a minha skin ela fica trocando ao longo dos clipes. Isso se deve ao fato de que enquanto eu não estava fazendo a gravação, porque eu estava procrastinando, eu decidi que eu queria criar meu próprio personagem. Então eu desenvolvi esse mocinho aqui chamado Louis. Então, rapaziada, eu fiz algo. Enquanto eu tava procrastinando, porque eu faço tudo, menos jogar nesse mundo aqui, olha só o que eu fiz. Olha só. Eu fiz essa skin aqui. Não usaremos mais um honrado. Não me perguntem de onde eu tirei inspiração, porque eu também não sei. Eu estive aqui, né, fazendo as trocas com os villagers. Eu só não terminei de colocar todos os encantamentos, porque faltou XP. Mas enfim, olha só, temos aqui tudo que é necessário. E agora eu vou terminar, né, o meu grinding. Engraçado que quando eu preciso que ele não me veja, ele me vê. Agora ele vai me ver, não tem condição. Nossa. Chegando no Nether, eu já sabia onde ficava a fortaleza. Isso por causa das minhas 4 tentativas frustradas de antes. Por causa da espada apelona que eu tinha, não demorou nem 2 minutos pra eu conseguir o que eu precisava. Eu só abri um espacinho ali no spawner pra ele funcionar melhor e já consegui bem mais Blaze Rods do que eu ia precisar. Mas mesmo eu conseguindo isso em tipo 10 minutos, eu decidi explorar mais um pouquinho essa fortaleza e olha só como eu sou ator. Aí sim. Eu sei, muito convincente, né? Odeio arco, mas eu vou levar isso aqui. Após tomar um leve susto de um esqueleto normal ali no fim da fortaleza, eu decidi que era melhor sair dali de uma vez antes que acontecesse uma fatalidade. Mas não antes de tentar cometer o mesmo erro que eu cometi nas minhas outras tentativas, tentar coletar as pérolas do End no Nether mesmo. Só que como aparentemente eu aprendi com os meus erros passados, não demorou muito pra eu ir embora daquele lugar infernal. Um tapa na criança. Vitoriosos da fortaleza. Sem mortes desnecessárias.
Depois de organizar meu inventário, eu peguei um villager da minha farm e transformei ele em um clérigo, porque pra quem não sabe, com um villager clérigo você tem uma chance de 1/3 de conseguir com que ele venda as pérolas do fim. Só que eu admito, eu não consegui de primeira e um dos villagers ele teve que ser sacrificado. Enquanto ele evolui aí, vou aproveitar pra fazer isso. Eu não lembro quantos levels precisava, acho que era 17, 13. Olha, número da sorte. E o que restava pra fazer era esperar, já que eu ia precisar das membranas de Phantom. E com elas eu ia fazer as poções de Slow Fallen, pra impedir que o dragão doente me jogasse direto pra morte. E pra poder passar o tempo, eu decidi que a melhor coisa a se fazer era organizar ali a minha base inicial. Tava cheio de baús e os baús tudo desorganizado. A melhor coisa por enquanto ia ser tirar essa casinha do meio pra poder abrir espaço pra fazer uma farm de cana, que era um dos meus preparativos pra ir pro End. Eu ia precisar de foguetes pra voltar, que ia facilitar muito. E só faltava mesmo a cana de açúcar, porque a pólvora eu já tinha. Quando eu fiz a minha espada fodona, a primeira coisa que eu fiz foi sair de noite pra poder matar a Creeper e eu admito, foi muito divertido. Eu quero chamar atenção pra esse susto ridículo que eu tomei com um zumbi. Ele quase me matou do coração, cara. Eu quase caí pra trás quando ele apareceu. Foi uma construçãozinha bem simples, só pra passar o tempo mesmo. O único problema é que quando os Phantoms apareceram eu acabei não gravando, porque eu esqueci de colocar o OBS pra gravar, mas acontece. Sim, e tem a listinha também, né, que eu acabei esquecendo de mostrar. Bom, até agora os nossos objetivos estão assim, quase tudo concluído, né? E cavando aquele buraco lá pra pegar Deep Slate, que eu tinha falado antes, naquele mesmo onde eu morri afogado, acabou que eu achei também um spawner de zumbi. Não tinha nada de interessante, além de uma maçã dourada nos baús, então acaba que não é relevante. E depois, quando eu subi pra superfície de novo, eu acabei encontrando um apocalipse zumbi lá fora, tinha muito zumbi, mas consequentemente os Phantoms spawnaram, mas antes eu tive que coletar areia. Eu coletando areia ali naquela hora, na mini praia perto da minha farm de raid, eu acabei pensando como se eu fosse um speedrun que errou o caminho, porque tipo, eu tava coletando areia agora e tava perdendo um tempo precioso. Como eu sei que nem todo mundo sabe mexer com as poções do Minecraft, eu vou ensinar aqui rapidinho. Primeiro você vai precisar do Brewing Stand e também de Nether Wart, que vai criar as poções estranhas. E com essa base feita, você só vai precisar de mais um ingrediente, as membranas de Phantom. Depois de adicionar as membranas de Phantom, ela vai virar uma poção de Slow Fallen. E aí é só adicionar mais uma Redstone e você vai acabar com uma poção de Slow Fallen de 4 minutos. Eu acabei com 12 poções ao todo. Eu nunca ia precisar de usar 12 poções, mas quem sabe o quanto essa luta ia durar. Back to the game. É capaz de eu nunca precisar usar essa quantidade de poções de Slow Fallen, mas estão aí qualquer coisa. Tchau, gatinho. Eu vou voltar, eu prometo. Mas caso eu não volte, você pode ficar com a caverna. Eu vou voltar e vou te dar um nome. Vou lá. Eu volto. Eu prometo. Isso aí, prometemos pro gatinho, agora vamos ter que cumprir. Eu acabei optando por ir pelo Nether porque eu tinha feito um caminho por lá para poder chegar no posto Pillager, que eu utilizei antes para coletar os recursos para nossa farm de raid. E esse posto Pillager fica a mais ou menos 2.000 blocos da minha base. E por coincidência, ou por pura sorte, a Stronghold também ficava ali na reta. Então eu fui pelo meu túnel do Nether e de lá eu fui a pé mesmo. Porque pra que fazer um portal novo? Simplesmente eu tava com preguiça. Chegando no local onde ficava a Stronghold, eu rodei lá por um tempão e não achava a sala de jeito nenhum, até que finalmente eu entrei numa sala que eu não tinha entrado antes e finalmente achei a nossa sala com o portalzinho ali. Imagina morrer pra um Silverfish. Já tomar uma poção aqui, né? Porque se eu for pra cá... Ei, meu jogo crashou. E agora vamos fazer uma coisa muito legal, que é escalar os pilares assim. Eu acho que esse aqui vai dar pra gente cair bem em cima dele. Ia dar.
Pedaço do dragão não fosse um vagabundo. E depois de longos minutos, cá estávamos, finalmente prontos para pegar o portal e ir em busca da nossa Elytra. Então, depois de pontes e mais pontes, eu finalmente cheguei numa cidade do fim. E como eu sou muito ganancioso, eu fui direto no barco, nem tentei explorar a cidade em si. E pega, filho, nossa Elytra, vai tomando. E é claro, né, que eu aproveitei a nossa nova habilidade de voar e passei um tempinho ali coletando os cascos de Shulker, porque a gente ia precisar pro nosso último projeto. E pega a gente voltando pra casa voando, moleque, que felicidade! E no finalzinho eu tava tentando dizer alguma coisa com o microfone desligado, então não lembro o que eu tava tentando falar, mas os Endermans, eles decidiram testar a durabilidade da minha armadura e eu fiquei com 3 de vida, sei lá. E isso já é meio que um spoiler do que a gente vai precisar trabalhar nos próximos episódios. E é agora que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Eu esqueci de ligar o microfone de novo, imbecil! Dando uma olhada na nossa lista, o objetivo mais importante estava concluído, a Elytra. E o próximo e último item da nossa lista é a nossa base inicial, que eu tô muito animado pra fazer. Até porque eu não quero ficar morando nessa vila pra sempre, né? Só que pra isso, eu ia precisar explorar cavernas e coletar muitos recursos. Só que não ia dar pra fazer isso com a quantidade de foguetes que eu tinha naquele momento. Bem pouquinho. Por esse motivo, a gente ia fazer uma farm de creeper. Normalmente, numa farm de creeper, as coisas que as pessoas mais se preocupam é a madeira. Só que eu não tinha essa preocupação. Eu instalei aquele mod que você quebra a última madeirinha e ela cai a árvore toda. Mas o real problema ia ser os blocos, que eu tava querendo usar tijolo de pedra. Eu optei por fazer uma farm de cobblestone, que é uma das melhores farms de cobblestone que existem nesse jogo. E os créditos dessa farm vão para o GOAT das farms simples, que é o Big Booty 17. Quem puder e quem entender inglês, dá uma olhada no canal do cara, o cara realmente é foda. E eu não tenho nem o que dizer sobre os resultados dessa farm, cara, simplesmente incrível a quantidade de pedra que ela dropa. E sem perder tempo, eu já fui logo no oceano que tinha ali na frente da vila pra poder fazer a minha farm. E é claro que eu tenho que atribuir os créditos dessa farm pra um cara que se chama Mushoden. Ele também faz farms muito boas e esse design em específico é muito bom pra quem tá procurando uma farm fácil de fazer e muito eficiente. Não se engane pelo tamanho dela. E depois de ter construído a farm, eu fui direto fazer um testezinho de 1 hora pra mostrar pra vocês que ela é sim eficiente. E depois de 1 hora foi esse o resultado que a gente conseguiu. 2.132 pólvoras, o que é muita coisa pra 1 hora, cara. Essa farm é muito boa. Com o nosso objetivo dos foguetes alcançados, eu já poderia começar a coletar os recursos pra fazer a base. Eu não vou enrolar muito nessa parte dos recursos, até porque eu fiquei ali em torno de 1 hora coletando todo tipo de bloco que eu ia precisar. Na verdade, eu fiz tudo sem o mínimo dos planejamentos. Eu só peguei umas imagens no Pinterest de casas e bases e comecei a me inspirar pra fazer a minha. Mas eu gostei do resultado mesmo assim. Então fiquem com a timelapse da construção da minha base. Olha só quem voltou. Cara, eu tô tanto tempo nessa edição que fazia, sei lá, uns 3 meses que eu não entrava nesse mundo aqui, velho. Que saudade. Mas como vocês puderam ver na timelapse, olha só a nossa base, velho. Que coisa linda. Como eu disse, eu construí essa base aqui totalmente sem planejamento. Então ainda tem coisas que eu quero mudar nela. Mas como o vídeo tava ficando longo, muito longo, eu decidi há algum tempo atrás, enquanto eu tava fazendo as gravações ainda, que eu ia deixar isso aqui para um próximo episódio. E também eu quero melhorar a qualidade do próximo episódio. Até porque
porque esse vídeo aqui eu gravei sem experiência nenhuma e enquanto eu fui editando, eu fui adquirindo a experiência necessária pra começar a ser um youtuber. Então, olha, aqui é assim como ficou a casa. Sim, é enorme. Eu não tava planejando fazer uma casa tão grande assim, mas como eu disse novamente, eu fiz tudo sem o mínimo dos planejamentos. E aqui, meus amigos, é a parte de dentro. Eu ainda não decorei completamente, né, essa parte aqui, mas eu já fiz uns detalhes, até porque eu não sou muito bom ainda em detalhes de interior. E olha aqui o nosso gatinho vivo, a gente precisa dar um nome pra ele. Se vocês quiserem dar um nome pra ele, pode deixar aí nos comentários, que eu não faço ideia de um nome que eu posso dar pra essa coisinha fofa aqui. Tá com a gente desde o começo. Essa é a minha primeira parte aqui da casa, a primeira divisória. Fiz esse chão aqui, né, de madeira de carvalho, sem casca. Aí eu fiz essa parte aqui também, ó, muito legal, uma escadinha que desce aqui pra baixo. Aí aqui tem umas estantes de livros e tal, eu ainda não tenho muitos recursos pra poder fazer e colocar os livros aqui, mas a gente vai indo. Aqui essa divisória, que é onde fica o nosso armazenamento, né? Esse é armazenamento temporário, até porque eu quero espalhar vários armazenamentos por todo esse mundo aqui. E aqui, ó, um stand de armadura com as armaduras sobreviventes. Eu passei 3 dias construindo essa base aqui. E nesses 3 dias tinha muitos monstros. Eles acabaram com a minha armadura, cara. Isso aqui foi o que sobrou dela, tá? Já essa aqui, a armadura que sobrou. Essa parte eu ainda não planejei direito o que eu vou fazer com ela. Tem também essa parte aqui, que eu preciso dar um jeito de deixar ela utilizável. E aqui vai ser um quarto, cara. E essa, particularmente, é a parte que eu mais gostei. Eu não vou poder mostrar com shaders, senão o meu computador ele vai explodir. Mas por enquanto é isso que a gente tem aqui na nossa base. Aqui por cima tá uma área aqui onde eu durmo. Não tá muito decorada ainda, porque apesar de parecer, eu ainda não tenho recursos o suficiente pra poder construir essa base aqui do jeito que eu quero. Eu queria até colocar mais tapetes aqui, mas faltou lã também. Eu tô muito pobre de recurso, cara, muito pobre. Mas a gente vai resolver isso nos próximos episódios, tá? Eu planejo fazer disso aqui uma série, com certeza com uma edição mais leve, porque como eu não me ajudei durante a gravação desse vídeo aqui, porque eu não tinha experiência, durante a edição eu tive que compensar muita coisa. Talvez tenha alguns furos aí que vocês fiquem sem entender, mas fiquem tranquilos, tá? Eu planejo mostrar as coisas que eu não mostrei. Muito obrigado por ter ficado aqui e acompanhado essa minha jornada aqui com a nossa nova base. Começou a chover aqui do nada, mas tudo bem. E é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tô muito feliz de ter terminado e tô muito empolgado pra começar a gravar logo o próximo, porque eu tenho muitas coisas nesse mundo que eu quero fazer, muitas farms, eu gosto muito de fazer farms e muitas construções também. Quero fazer toda uma vila, tá? E dessa vez com planejamento, porque fazer as coisas sem planejamento é muito ruim, velho. E é isso. Falou!